Deus quer falar conosco. Como sempre tem falado, né? Todo culto é uma conversa de Deus diretamente ao nosso coração. Todo culto Deus tem resposta para dar, né? E Deus quer tratar muito com a gente um assunto que é importante. Eu vou colocar o tema da pregação e já vou dar início à pregação para você entender. O tema vai ser colocado na tela. Se você observar bem o tema, você já vai pegar. Fica, porque Deus vai te abençoar. Meu Deus do céu, vamos ler? Fica, porque Deus... Você tem coragem de falar isso para 2 pessoas? Muito bem. Olha bem, fica, porque Deus vai te abençoar. Às vezes nós nos encontramos como essa pessoa, num vazio, num deserto, não tem mais ninguém, e a gente decide a tomar um rumo na vida, né? A tomar uma decisão. Nem sempre, irmãos, a decisão que tomamos está de acordo com a vontade de Deus. Às vezes tomamos decisões por conta própria, tomamos decisões precipitadas, né? Achando que as decisões que estamos tomando são as corretas, certas. Você sabe que tem gente que, quando está para decidir alguma coisa, ela nem procura vir à igreja, ou se consultar com um conselheiro, um pastor, porque ela sabe que Deus vai contra aquela decisão dela, então ela não está muito afim de ouvir Deus a contrariando. Está conseguindo entender? Então ela meio que foge de alguns crentes, né? Ela foge de algumas pessoas santas, justas, que tem verdade para dizer a ela, que sabe que vai ser usada por Deus para dizer, olha, espera um pouquinho, calma, não é isso. Então tem gente que acaba não se consultando, ou não vindo estar com alguém, porque já sabe da sua decisão e sabe também da decisão de Deus, então não quer correr esse risco. E é uma pena, porque às vezes as pessoas que tomam decisões que não são guiadas, dirigidas por Deus, acabam tendo problemas sérios depois. Quando eu uso o tema fica, não é isso aqui não. Quando eu uso o tema fica, porque Deus fica, vírgula, porque Deus vai te abençoar, eu quero que você se apegue nesse fica. Porque é mais fácil a gente se apegar na outra parte da frase. Porque Deus vai me abençoar. Amém. Deus vai me abençoar. E a gente foca nisso. Mas o que Deus quer tratar conosco é sobre esse fica. Marca essa palavra. Ó, fica. 1, 2, 3. Fica. Eu não sei como você vai entender esse fica, mas o Espírito Santo está aqui para te fazer entender da maneira dele. A maneira dele. Então, o Espírito Santo vai te mostrar o que pode significar esse fica. Hoje, na realidade da sua vida, na sua realidade de hoje, que tipo de fica Deus quer tratar você? Então preste bem atenção que o Espírito Santo vai te dirigir. E quando eu falo então fica, eu estou querendo dizer que esse ficar não precisa ser, marque isso, ficar, esse ficar, não precisa ser necessariamente um lugar, um espaço físico. Se for, aceite em seu coração e faça o que Deus está mandando. Mas eu vou repetir. Ficar não precisa ser necessariamente um lugar, um espaço físico. Mas o ficar
pode ser, e eu creio que seja mais isso do que qualquer outra coisa, como um lugar. Ficar pode ser um tempo de espera que Deus quer que você tenha. Um tempo de paciência que Deus quer que você tenha. Esperar não é tarefa simples, fácil. Ainda mais quem tem por genética, né? Está no sangue, uma vida agitada, o que é uma pessoa de uma personalidade agitada, que não para e que quer que as coisas aconteçam assim imediatamente. Para quem é assim, pensa numa dificuldade que essa pessoa encontra quando alguém diz para ela, espera um pouquinho, ela fica doida. Calma. Quando alguém fala assim para ela, tenha paciência, nossa, perigoso você. Se você falar tem paciência, dependendo para a pessoa, ela é capaz de até te agredir. Se ela não te agredir, ela vai falar alto com você. Que paciência o quê? Você está falando para eu ter paciência. Está entendendo? Irmãos, eu penso que esse ficar está mais nesse sentido do que em qualquer outro sentido. Num tempo de espera que Deus quer que eu tenha. Num tempo de paciência que Deus quer que eu tenha. E por que a gente tem que se atentar a esse tema? Fica, vírgula, porque Deus vai te abençoar. Por isso mesmo. Porque Deus vai te abençoar. Diga assim, Deus quer e vai me abençoar. Diga assim, porém, Ele quer que eu fique. Entendeu? Que eu tenha o meu tempo de espera, de paciência. E é isso que você precisa se apegar aqui hoje, nesse culto. Sabe por quê, irmãos? Tem muita gente que a vida não está estável. A vida está instável. Não há estabilidade na vida de muita gente. Há instabilidade na vida de muita gente. E não estabilidade. Muitos estão instáveis. Está ouvindo? Tem muita gente vivendo de uma maneira instável e não estável. E Deus propõe para nós, hoje, aqui, nesse culto, estabilidade. Diga, Deus quer me dar estabilidade. É estabilidade que você tem que ter na sua vida. Vida profissional, vida familiar, vida conjugal. Tudo que diz respeito à sua vida, Deus procura te dar estabilidade. Agora, você tem que achar em Deus a estabilidade, porque Deus procura te dar, quer te dar. Então, tem muita gente instável. O que é uma pessoa instável? Uma pessoa instável é aquela que não possui, uma pessoa instável é aquela que não possui estabilidade. Mas é a mesma pessoa, é óbvio isso aí, claro que é óbvio. As coisas são simples, irmãos. E eu vou repetir, só que agora com uma palavra que vai te levar a entender. Uma pessoa instável, presta atenção, é uma pessoa que não possui constância. Entendeu? Sabe aquela pessoa inconstante? Uma pessoa inconstante é uma pessoa instável. Ela não possui constância. Ela não tem segurança, firmeza. Ela não tem, sabe o quê?
garantias. Tudo que ela está fazendo, variavelmente, ela não sabe qual é o resultado que ela vai ter disso. E quando eu não sei qual é o resultado que eu vou ter daquilo que eu estou fazendo, eu sou uma pessoa instável, inconstante. E eu vou te perguntar, será que é bom ser uma pessoa assim? Ser assim? Não é bom. Eu vou tentar dar um exemplo para vocês aqui, que talvez possa ajudar ou não, mas eu vou falar. Eu vou falar um pouco da minha chamada ministerial, só para você entender, mas você deve levar isso para a tua vida profissional, para a tua vida familiar, para a tua vida conjugal e etc. Mas falando um pouco da minha vida ministerial, quando Deus me deu a chamada para pregar sua palavra, Deus estava me chamando, eu confesso a vocês que eu não sabia o que de fato eu queria. Está ouvindo aí? Eu não sabia o que eu queria. Quando eu não sei o que eu queria, mas queria, não sei se você está entendendo. Eu queria, mas eu não sabia o que queria. Eu estava sendo uma pessoa o quê? Instável. E eu também não sabia se eu me tornaria ou não um pregador, um pastor da palavra de Deus. Então Deus, Ele começou e me deu a chamada. O primeiro toque que Deus me deu, quando Ele me chamou para o ministério, para a obra do ministério, foi a vocação pela música. Ouviu? Eu não comecei pregando, eu comecei louvando, cantando. Então Deus começou a me preparar dessa maneira. Me lembro que eu fiquei apaixonado por um pastor, calma, deixa eu explicar isso, não é? Que era talentoso e que começava o culto tocando violão e cantando. Gente, aquilo ali me prendeu. Eu fiquei apaixonado por aquilo, falei, meu Deus, é isso que eu quero. O que eu fiz? Fui me dedicar ao violão. Então eu fui aprender a tocar violão. Já sabendo fazer algumas pouquíssimas notas, para ser mais exato, 3 acordes. Eu comecei então a usar aqueles 3 acordes e eu cantava todo tipo de música só com 3 acordes. Pensa. Quem é música aqui deve estar entendendo o que eu estou falando. E aí eu comecei então a cantar. Daí a pouco, passado um tempinho, eu comecei a observar, depois do violão, eu fui e observei, comecei a olhar para a bateria. E disse, eu vou aprender a tocar esse trem. Comecei também a aprender a tocar bateria. Comecei a aprender. Fiquei assim impressionado com o instrumento. Aí eu tirei os olhos da bateria e passei a olhar para o teclado, o piano. Falei, vou aprender esse negócio. Comecei a aprender. Vai vendo. Depois eu parei um pouquinho e comecei a olhar o contrabaixo. Vou aprender um pouquinho esse negócio também. Irmãos, preste bem atenção, você vai entender. Eu aprendi um pouquinho de cada. Eu sei tocar um pouquinho de cada instrumento, mas eu não sou bom em nenhum. Pegou a diferença? Isso é instabilidade. Não confunda a experiência com excelência. Repete comigo, experiência é diferente de excelência. E assim foi indo, com o passar do tempo, claro, me dediquei um pouco mais a um instrumento. E aí firmei a cabeça. Mas aí eu sentia que Deus estava me chamando para o púlpito, né?
Ele queria que eu fosse sim um ministro de louvor, como eu sou, mas ele queria também que eu trouxesse a sua palavra. Então, eu comecei a me dedicar ao estudo da palavra, ao ministério da palavra. E hoje eu prego essa palavra. Estou ficando bom. Aos poucos, Deus está me capacitando. Onde eu quero chegar com isso, irmãos? Que experiência não é excelência. Tem gente que está assim na vida profissional. Não sabe onde fica. Não sabe o que quer da vida. Não sabe onde vai chegar. E estou falando profissionalmente. Gente que uma hora está fazendo uma coisa, outra hora está fazendo outra coisa, e depois outra coisa. É uma vida instável, não tem estabilidade, não firma a cabeça, não sabe. Preste atenção, não é saber de tudo um pouco, é ser excelente numa coisa, única coisa. Você está conseguindo entender? O meu filho, ele toca a bateria. Mas ele também toca isso aqui, ó, violão. Só que aqui ele arranha. Porque ele é bom naquilo ali, que ele se dedica àquilo ali. O Richard toca um pouquinho de violão, ele toca um pouquinho de contrabaixo, ele toca um pouquinho de bateria. Mas a excelência dele está onde? No teclado. Quando você vai fazer uma faculdade de música, por exemplo, você tem que decidir qual instrumento você vai se especializar. Ou que tipo de músico que você será, se um regente de coral, se um maestro, ou se realmente um instrumentista. Está conseguindo entender? Você tem que se especializar. Estou falando isso porque tem muita gente que na vida profissional está desse jeito. A vida está instável. Não decide, não firma. E isso é ruim. Então, quando eu estou falando aqui, fica, porque Deus vai te abençoar, irmãos, é porque Deus quer que você tenha estabilidade. Você tem que ficar, decidir, firmar teus passos. Em que área? Não sei, eu disse para vocês que é o Espírito Santo que vai fazer você se localizar na tua vida, se enxergar, onde que Ele quer que você fique. Tem gente que, por exemplo, já está no 4º, 5º casamento. O que é isso? O que pode ser isso? Estabilidade. Por que não firma a cabeça? Não é? Está parecendo aquela mulher, quando Jesus chegou, chama o teu marido. Lembra? E ela disse, Senhor, mas não tem marido. Disseste bem, que já tivesse quantos? 5, e este com quem você tem não é teu marido. Olha que coisa. Instabilidade. Será que Deus quer isso? Então isso é sério. Tem gente, irmãos, que não tem estabilidade, sabe aonde? Olha, que eu vou dizer aqui uma coisa agora, hein? Igreja, não sabe que igreja quer congregar. Fica num lugar, fica no outro, visita uma, visita outra, e vai, não fica um tempo numa, sai, fica um tempo noutra, sai, e vai, não sei o quê. Gente, o que é isso? Tem que firmar a cabeça. Você decide, ou você fica na Corpo Família, ou vai para a Budista Renovada. Será que tem a Budista Renovada? Mas a pessoa precisa tomar uma decisão na vida dela, ou você acha que não? Isso faz mal para a vida espiritual. Ela tem que firmar os pés dela. Ela tem que ficar para Deus abençoar. Então eu estou falando áreas que, se você for instável, Deus vai ter uma certa dificuldade, digamos assim, de te abençoar. Então ele está dizendo assim, estabiliza, fica, porque eu quero te abençoar.
É isso que Deus quer, é isso que Ele está propondo para nós aqui hoje. Vocês estão conseguindo entender? Fica porque Deus quer te abençoar. E aí eu peço a você que abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. E nós vamos ler aqui um texto. Essa pregação ela é tranquila, viu, irmãos? Fiquem em paz, que é uma palavra tranquila. Há alguns puxões de orelhas, né? Somente, não da minha parte, mas da parte de Deus, para despertar seu povo. Posso te falar uma coisa? Deus te ama. Sabe quando eu sei que Deus me ama? Quando uma palavra fala comigo. Entendeu o que eu falei? Você já teve experiências de, num culto, Deus falar com você assim claramente? Por meio de sua palavra? Ali Deus está dizendo, eu amo você, está vendo? Por isso que eu estou te falando, por isso que eu estou falando com você. Aqui diz o seguinte, capítulo 26 de Gênesis, e aí eu começo do versículo 1 em diante. E havia fome, aonde que havia fome? Na terra. Além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão, por isso, foi-se Isaque, quem foi? A Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, um lugar, uma cidade, terra dos filisteus. E apareceu-lhe o Senhor e disse, o que Deus disse? Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei, olha bem, o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua semente, como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, meu Deus, e em tua semente serão o quê? Benditas todas as nações porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas o quê? Agora, leia comigo 6. Assim habitou Isaque em Gerar. Onde habitou Isaque? Gente, olha aqui para mim, só para eu explicar uma coisa. Posso falar ou deixo para a semana que vem? Vou te falar então. Gente, nós estamos falando de Isaque. Sabe quem era esse cara? Filho do homem. Que homem? Filho de Abraão, a quem Deus deu a promessa. Sabe o que quer dizer isso, gente? Deus chegou para o pai dele e falou assim, Abraão, você será uma grande nação, pai de multidões. E na ocasião, ele não tinha um filho sequer. E ele disse, mas como, Senhor, se fará isso? Não tem filho nenhum? Disse, pois é, você vai ter um filho. Eu vou te dar um filho. E você será o pai, de multidões. E essa promessa de Deus, irmãos, se cumpriu. Sabemos disso. E se cumpriu por meio de quem? De Isaque, o filho da promessa. Olha de quem estamos falando, hein? De uma pessoa da qual Deus deu ao pai dele uma promessa, e que agora está reforçando a promessa com ele, se eu prometi ao seu pai, que você, por meio de você, o nome dele será lembrado como pai de multidões, vai ser por meio de você, Isaque. Está ouvindo isso ou não?
Quem está entendendo essa pregação, pelo amor de Deus? Gente, isso aqui é profundo. Estamos falando de Isaac. Agora um detalhe, você percebeu? Houve terra na fome, eu ia falar. Mas não é, ao contrário. Houve fome na terra. E quando houve essa fome na terra, como aconteceu no tempo do pai dele, qual foi a decisão que Isaac estava tomando? De voltar para o Egito. Diga, voltar para o Egito. Então a fome veio, e ele na hora, já sei, vamos voltar para o Egito, porque lá não tem fome. O Egito naquele tempo era a maior nação do mundo, a mais poderosa, rica. Pensa no negócio poderoso. Como se fosse hoje os Estados Unidos. Tem muita gente que vai para fora do país, sai do país, vai para fora. Por quê? Em busca de uma vida melhor, porque sabe que lá está dando mais. Tem gente que tem esse pensamento. Mas veja o interessante disso, que na fome ele disse, eu vou voltar, eu vou para o Egito. Irmãos, mas não foi lá do Egito que Deus tirou o povo? Por que tinha que voltar para lá, não é? Vou voltar. Eu vou para o Egito, não é voltar, eu vou para o Egito por causa da fome. Deixa eu te falar uma coisa, isso aqui é instabilidade. Sabe quando você procura resolver uma situação sua, tomando uma decisão que não tem nada a ver? Ou que você acha que tem a ver? Ou que acha que vai ser a decisão mais correta da sua vida? Já sei, vou fazer isso. Cuidado com isso. Quando ele decidiu voltar, ir para o Egito, o que Deus falou para ele? Fica em Gerar. Qual foi a terra que ele habitou? Fica em Gerar. Sabe por quê? Por quê? Porque eu vou te abençoar. Entendeu isso? Deus disse para ele, fica em Gerar. Irmãos, no tempo de crise, no tempo de dificuldade, você está apertado, presta atenção que eu vou te falar, isso é um conselho de Deus para você. Fica. Esse momento é momento daquele tempo de espera. Deus vai te visitar. Mas pastor, eu não sei, calma, tenha paciência. Você que é inquieto, ansioso, mas eu tenho, calma, fica, que Deus vai te abençoar. Ele pediu para ele ficar em Gerar, fica em Gerar. Não vai para o Egito, não suba, não desça, não vá para o Egito. Foi o que Deus disse para ele, foi ou não foi? Não vá para o Egito. Fica. Para despertar um pouquinho, olhe para quem está do seu lado e diga, fica. Porque Deus vai te abençoar. Irmãos, o que Deus estava propondo para Isaac é o seguinte, Isaac, você tem que ter estabilidade. Se toda vez que te der fome, ou que passar fome, ou tiver num período de dificuldade da sua vida, você querer mudar de cidade, filho, você vai perecer. Então fica. Então Deus disse para ele, fica porque eu tenho uma promessa que eu fiz para o teu pai, e eu vou cumpri-la por seu intermédio na tua vida. Eu vou te abençoar nessa terra. Já pensou Deus falando isso com você? Não crê, está vendo? Fiquei agora desapontado. É só a gente ficar um pouquinho fora que vocês ficam desanimados, gente. O que é isso? Vamos para cima? O que eu acabei de falar? Porque Deus vai te abençoar. Queridos, já pensou se Deus falasse isso para você hoje? Aí, ó.
Deus está falando isso para você hoje. Deus está dizendo assim: espera, tenha paciência, fica. Porque tem gente aqui no nosso meio que está indeciso, instabilidade. Tem gente aqui que está procurando a solução, instabilidade. Deus está falando com você. Tem gente que não sabe o que quer, o que vai fazer amanhã, se fica ou se vai, se tenta ou se não tenta. E agora Deus está me usando para dizer: fica, porque eu vou te abençoar. Tempo de espera, espera, tempo de espera, calma, segura um pouquinho, tenha paciência, fica firme, que eu vou te abençoar. Foi isso que Deus disse para o jovem Isaque: peregrina nessa terra e serei contigo. Ele está dizendo aqui no versículo 3, peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras. Olha isso, gente, falando com ele. E confirmarei, olha aqui o juramento, está vendo aqui, ó, que tenho jurado a Abraão teu pai. Eu tenho uma aliança que eu fiz com teu pai, eu fiz um juramento para ele, e eu agora estou fortalecendo esse juramento por intermédio de você, e eu vou te abençoar. Então, você não tem que ir para o Egito, fica. Sabe qual foi o resultado de tudo isso, irmãos? Você está com a Bíblia aberta? Consegue ler comigo em voz baixa? Consegue ler comigo em voz alta? Versículo 12, coloca na tela o 12, vamos ler todo mundo. O que está escrito no 12? Calma, no 3, 1, 2, 3, vai. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas. Por quê? Precisou de mudar? Deus só pediu para ele: fica, que eu vou te abençoar. Mas, Senhor, e a fome? Eu tenho uma promessa que eu fiz para o teu pai, e estou te prometendo que você vai ser abençoada nessa terra. Irmãos, Deus está falando com a gente hoje aqui, e está dizendo exatamente isso: calma o teu coração, acalma, espera, tenha paciência, aguenta aí, porque Ele vai te visitar, Ele vai te abençoar. Isaque decidiu ficar: então não vou mais para o Egito, vou ficar aqui em Gerar, nessa terra de fome. Sim, e naquele mesmo ano ele semeou e colheu 100 vezes mais, numa terra que estava com fome, passando fome. O segredo está aí, fica, que Deus vai te abençoar. É aí que está o segredo. Você não tem que ficar de lá, para cá, para lá e para cá. Eu falava de gente, irmãos, que está morrendo espiritualmente, porque não firma os seus pés numa casa de oração. Fica para lá e para cá, para lá e para cá. Decide, pelo amor de Deus. Isso não vai te fazer bem. Você está com a Bíblia aí, né? Salmo 92. Salmo 92, eita, glória a Deus, ó. Posso ler? Vou ler, vou ler, hein? Está pronto para ouvir? Versículo 13. Os que estão plantados, marque essa palavra, plantados, na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Tem mais, hein? Olha o versículo 14. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Quem pretende chegar na velhice? Ó, promessa para a tua vida, ó. Na velhice ainda darão frutos. Sabe o que quer dizer isso, gente?
Na velhice ainda darão frutos. Serão viçosos, e florescentes. Isso na velhice. Mas isso aqui vai acontecer com quem? Eu pedi para você marcar uma palavra aí. Vai acontecer com quem? Com quem está plantado, enraizado, está ficando. Entendeu? Olha isso. Os que estão plantados, quem está plantado, estabilizado, fica, irmãos, porque Deus vai te abençoar. Entendeu o significado do ficar? Não precisa ser necessariamente um lugar. Se for amém, receba no seu coração e fica. Mas se não for dessa maneira, então entenda da outra maneira. Qual? Tempo de espera. Deus está pedindo para você esperar um pouquinho. Tá difícil. Está sufocante. Está apertado, né? Puxa. Está sem dinheiro, né? Está bravo o negócio, tá não? Deixa eu abrir a geladeira para ver. Meu Deus, está bravo? Tá. Calma. Fica. Que Deus vai te abençoar, calma. Fica plantado. Não se desespere. Não queira fazer como Isaac. Vou para o Egito. Aí Deus pega ele. Não, faz isso não, rapaz. Pode ficar aqui nessa terra de fome que eu vou te alimentar. Eu vou te sustentar. Fica. Irmãos, só vai desfrutar de uma velhice abençoada quem está plantado, querido. Você tem que plantar a tua vida. Firmar os teus passos. Você tem que buscar estabilidade. Não ser uma pessoa instável. Entende isso ou não? Que não tem garantias, que é inseguro, que não possui segurança. Isso é sério. Que não possui constância, não seja essa pessoa. Deus, Ele quer te abençoar. Agora, tem gente que é precipitado. Conhecemos muito bem a história de Alimeleque. Já ouviu falar nessa história? Ele era casado com Noemi, tinha 2 filhos, Malom e Quilion. Houve fome em Belém de Judá, isso está lá no livro de Ruth, depois você lê. Houve fome em Belém de Judá. E para não morrer de fome, o que esse homem fez? Pegou sua família, seus filhos, partiu e foi peregrinar nas terras de Moabe, porque lá estava tendo comida. Irmãos, resumindo a história, em menos de 10 anos, morando lá, morreu Quilion, morreu Malom, morreu Elimeleque. Os 3 homens da casa morreram. Ouviu o que eu falei? Os 3. Ficou 3 viúvas. Orfa, Ruth e quem mais? E Noemi. As 3. Em menos de 10 anos. Isso é uma tragédia. Como é que pode acontecer um negócio desse? Parecia que tudo ia bem. É aí que está o perigo. No aperto, na dificuldade, eu vou mudar. Vou fazer. Calma! Não faça isso. Aguenta mais um pouco. Aí estava Noemi, lá nas terras de Moabe. Chegou nos ouvidos dela, ouviu falar que Deus havia visitado o seu povo em Belém de Judá, dando-lhe pão. Ouviu falar que Deus visitou o seu povo lá em Belém. Quem não saiu, foi abençoado. Quem saiu, teve perdas.
Entende? E ela volta para lá, para o lugar de onde não deveria ter saído. Vou terminar, tá? Hebreus capítulo 10. Vou terminar. Hebreus 10. Está preparado para o término da pregação? Hebreus capítulo 10. Está pronto? Hã? Posso? Trinta e seis, versículo 36 e o 37. Porque necessitais de paciência. Ó, diga aí, eu necessito de paciência. Diga, eu necessito de muita, mas muita mesmo, paciência. Para que depois de haver feito a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Fala assim, a vontade de Deus é que eu fique. Possais alcançar a promessa. Agora vamos terminar, hein? Olha o 37. Porque ainda um poucochinho ou pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, não tardará. Promete? Promete o quê? Ficar. Promete esperar. Prometa, irmãos. Prometa. Prometa esperar, prometa esperar, prometa. Porque ainda mais um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Está para vir, está para acontecer. Mas tem gente que se precipita, tem gente que não sabe esperar, tem gente que não sabe ficar, e vai peregrinar em outro canto, e vai peregrinar em outra região, e é assim, isso está acontecendo com muita gente, e Deus não quer isso. Deus quer estabilidade para você, porque esse negócio de ficar mudando, se ajeitando, para lá e para cá, isso é instabilidade, não é isso que Deus quer. Deus quer que você confie nele, Ele vai cuidar de você, vai tratar você, vai prover suas necessidades, vai suprir suas necessidades, amém? Sabe, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, Rosivaldo Russo de Oliveira, já ouviu falar? Marca aí, 3 de setembro de 1970, marca essa data é importante. Gente, eu vou falar para vocês uma coisa, eu prego a palavra de Deus há quase 30 anos, comecei novo, vou te falar uma coisa, se você perguntar para mim, pastor, o senhor já pensou em desistir alguma vez? Sabe qual vai ser a minha resposta? Qual? Sim, claro que eu já pensei. Meu Deus do céu, ainda mais em situações de crise, de dificuldade. Como eu já pensei. De não ter, já pastoreando. De não ter dinheiro, já como pastor. Para comprar um leite C. Já ouviu falar em leite C? Que já é aguado. Tem mais água do que leite. Eu não tinha dinheiro para comprar um leite C. Para nossa filha que era bebê. Como é que você não pensa em desistir? Num tempo de dificuldade? Te bate o desespero, você como pai, chefe de família, não ter dinheiro para sustentar. Se eu não tinha dinheiro para comprar leite para minha filha, eu tinha dinheiro para comer? Com a minha esposa, morando dentro de igreja? Não tinha.
Nunca vou me esquecer, irmãos, desse dia, que eu não tinha o que comer, não tinha que dar leite para dar para nossa filha. Sabe o que a Rosane fazia? Tinha um pouquinho do leite C, ela colocava, misturava um pouquinho de água para render o leite. Para poder não acabar o leite, para não ter que faltar para nossa filha, para dar para nossa filha. Então ela aumentava um pouquinho, botava um pouquinho de água. Morávamos na igreja. Nem quarto tínhamos, esperávamos o povo ir embora. Sair, Deus abençoe, vão na paz. Vai com Deus. Quando o povo saía, a gente fechava as portas da igreja e a gente limpava todo o espaço do salão onde nós íamos dormir. E a Rosane passava o pano e limpava, e a gente vinha com o colchão colocar, deitava eu, deitava ela e deitava a nossa filha. Numa noite, eu peguei o violão, me assentei à beira do colchão e pedi para a Rosane pegar um papel. Ela pegou um papel, pegou a tampa da caixa de um sapato. E eu comecei a compor um hino, que dizia mais ou menos assim: Senhor Jesus, venho a Ti agradecer pelas muitas maravilhas que me destes para vencer. Quantas bênçãos, e ela escrevendo, quantas bênçãos derramadas, e vitórias alcançadas, tudo isso pelo seu poder. Então no louvor eu comecei a agradecer. Obrigado, Jesus, obrigado por tudo que fez por mim outra vez. E fomos dormir. Eu gravei depois essa música. Está no meu primeiro CD. Gravamos, compomos essa música nesse dia, exatamente nesse dia. Resultado: no dia seguinte, um pastor, amigo nosso, de Campinas, foi nos visitar. E ele chegou dizendo assim: eu não sei porque eu vim aqui, mas eu vim aqui porque eu senti vontade de vir aqui. E do lado da igreja tinha um mercado, um supermercado grande. Isso aconteceu na cidade de Indaiatuba. Fui pastor lá. Foi, Rosane? Ele chegou e disse assim: não sei porque eu vim aqui, mas vim. E eu vim aqui pelo seguinte, eu vim aqui porque eu preciso fazer uma compra para vocês. Vamos no mercado, e nós fomos no mercado. A Rosane toda tímida, e eu mais ainda. Um litrinho disso, um pouquinho disso. Poxa, não era a gente que estava pagando. A gente não podia abusar. Ele, quando viu aquela cena, aquele pouquinho, aquela coisa mirrada, ele nos deu uma bronca. Disse: é para escolher o que vocês querem, enche esse carrinho, pelo amor de Deus. E aí a gente, ainda com timidez, a gente foi enchendo. Pronto, irmãos. Daquele dia em diante, Deus começou a trabalhar a nossa vida. Começou a moldar a minha vida, começou a tratar. E os pensamentos de desistir. Eu queria desistir. Eu queria parar. Não só nessa ocasião, em outras ocasiões que vivenciamos e passamos dentro do ministério. Está ouvindo? Mas eu vou te fazer uma pergunta. Se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui hoje, alimentando a tua alma, te dando comida espiritual.
E eu tenho certeza, irmãos, que por meio do meu ministério, Deus tem te honrado, tem te abençoado. Então Deus não queria que eu desistisse. Por quê? Porque Ele um dia ia colocar você no meu caminho, no meu pastoreio, para eu cuidar de ti. Irmão, se eu tivesse desistido, eu não teria evoluído, eu não teria crescido, eu não teria amadurecido. Presta atenção nisso. Só vai desenvolver, só vai crescer, só vai aumentar, só vai ser bênção quem estiver plantado. Pensamento de desistir vai existir sempre, mas cabe a você a querer se quer ter uma vida estável ou instável. Fica, porque Deus vai te abençoar. Eu decidi ficar quando eu não queria ficar, e Deus foi me abençoando. Lutas vem, mas eu me agarro em tudo que eu já passei, tudo que eu já enfrentei, e vejo o quanto Deus foi bom para comigo e o crescimento que Ele me deu. Então hoje eu penso, se eu desistir, o que está preparado para mim lá na frente? Eu nunca vou saber se eu desistir, mas se eu ficar firme e continuar, eu vou descobrir. Eu vou saber, porque Deus vai me levar. O meu futuro está já planejado por Deus. O que vai ser da minha vida, do nosso ministério daqui 4, 5 anos, irmãos, Deus sabe de tudo, eu só não posso desistir, porque a Bíblia Sagrada diz que os olhos não viram, e os ouvidos não ouviram, não subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para o homem. Tem coisa que você não viu ainda, não ouviu ainda, não subiu o teu coração, mas está preparado por Deus, para que você veja, ouça e receba. Amém? Portanto, fica, porque Deus vai te abençoar. Aguente mais um pouquinho, porque o que há de vir, virá. Tenha um pouquinho mais de paciência. Passe por esse tempo de espera, mas não saia do lugar. Não vai para o Egito, fique em Gerar. Por quê? Porque Deus vai semear na tua vida. E vou dizer mais, e você vai semear e vai colher 100 vezes mais. Que seja assim esse ano para a tua vida, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, Deus abençoe.